rápido. Na Europa, a imensa maioria das mortes se enquadra no grupo de risco de idosos. Um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 95% dos pacientes que morreram por coronavírus tinham mais de 60 anos de idade. Vamos ao vivo até Lisboa falar com a nossa correspondente Ana Paula Gomes, que está em Portugal e nos traz novas informações. Agora, bom dia para você aí, Ana. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Aqui na Europa são mais de 500 mil casos e mais de 30 mil mortes, a maioria idosos. Para a gente tentar perceber isso, aqui em Portugal foram 209 mortes. Mais de 180 dessas vítimas fatais tinham mais de 70 anos. Hoje a França, Bate, passou mais de 5 mil mortes. Para a gente entender também, por lá passaram a contar também as mortes em asilos. Esse número não estava na conta oficial, por isso também esse aumento no número de mortes por lá. A Itália registrou hoje mais de 760 mortes hoje. Na Espanha foram mais 950, apesar desse recorde nas últimas 24 horas. As autoridades espanholas acreditam que o país atingiu um pico dessa curva e que a partir de agora, com as medidas também de isolamento, esses números comecem a se estabilizar e aí depois cair. Assim como a Espanha, a Alemanha, a Itália, aqui em Portugal também foi estendido esse período aí de estado de emergência. A partir de hoje aqui vão ser mais 15 dias e mais restrições, por exemplo, o fechamento total dos aeroportos no período da Páscoa e também das estradas. A preocupação por aqui, Bate, tem a ver também com os idosos, porque nessa época muita gente viaja para ver a família, principalmente no norte, no sul, nas aldeias aqui de Portugal, e aí tem esse contato com os idosos e principalmente para proteger esse grupo de risco, mais restrições por aqui, Bate. Obrigado, Ana. O doutor Jean está me chamando a atenção para algo muito, mas muito importante e que aumenta a esperança de todos nós. O Brasil, infelizmente, é um país já calejado com o sistema de saúde, né? Nós temos um SUS muito forte em todo o território nacional, acostumado a muita demanda, né? Um país populoso que tem muita demanda. Então, justamente esse SUS que sempre foi sobrecarregado, pode ter conseguido obter uma eficácia em atendimento de alta demanda, é isso, doutor? Sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente fala no Sistema Único de Saúde, é ele que vai albergar exatamente toda a epidemia. Ele vai receber as pessoas, muitas vezes até do serviço privado, que falam, não, eu vou para lá que eu estou igualmente bem assistido, com possibilidade, inclusive, de maior número de leitos. E o incremento que foi dado agora, exatamente pelo Ministério da Saúde, foi um incremento em termos de número de leitos, respiradores, um investimento financeiro no SUS, que era exatamente tudo aquilo que o SUS precisava para realmente aumentar esse acolhimento. Então, eu não tenho dúvida que o SUS é diferente do que os Estados Unidos, que vive muito mais com seguradoras. Então, aquela população muito mais pobre não tem acesso para o atendimento e, com isso, acaba comprometendo também essa assistência. Olha, o Gabriel Pirani, que joga lá no time do Santos, está dizendo que está assistindo o programa aqui com a avó dele, a dona Ordália, e falando assim, Bate, chama a atenção da minha avó porque ela se recusa a usar álcool gel. Dona Ordália, pelo amor de Deus, dona Ordália, vamos usar álcool gel, lavar a mão o tempo inteiro. Você sabe que com televisão a gente não para nunca, precisa estar trabalhando. Eu estou numa neura já faz um mês de proteção, né? Porque da mesma chance que você de casa tem de pegar o coronavírus, a gente que trabalha em televisão também tem. Talvez a gente se exponha até mais, porque precisa sair de casa para vir trabalhar. É um serviço essencial numa época como essa. Então, gente, eu lavo a mão o tempo inteiro, o tempo inteirinho. Vou a cada 10 minutos, lavo a mão com sabão, álcool gel o tempo todo. Agora ganhei até do meu amigo Sidney uns lencinhos que substituem o álcool gel. Enfim, é muito importante os idosos redobrarem o cuidado dentro de casa nessa época. Mas aqui no Brasil, esse índice de pessoas em estado grave tem se repetido como na Europa e nos Estados Unidos? São idosos? Quer dizer, a maioria são pessoas que são realmente os idosos, pessoas que têm problema na sua saúde, sejam problemas no pulmão, seja no coração, seja problema na sua imunidade, diabéticos. Isso corresponde a mais de 97% dos casos. É óbvio que a gente tem um ou outro caso de pessoas que não tinham absolutamente nada e eram jovens. Isso se deve muito mais a uma resposta individual frente à presença
do vírus do que propriamente ao impacto, sim, de doença. Então, todos nós estamos expostos aos riscos, porém, a maior mortalidade e gravidade com mortalidade está nesse grupo etário. É importante lembrar que para aquelas pessoas acima de 80 anos, a mortalidade aumenta para 15%. Olha, uma senhora de 102 anos vira esperança e objeto de estudo na Itália. Ela sobreviveu com essa idade toda ao coronavírus, ficou internada por 20 dias no hospital e recebeu alta para surpresa até dos médicos. Veja só. Itálica Grondona teve uma recuperação totalmente inesperada após ser infectada pelo vírus, que tem matado principalmente idosos em todo o mundo. A senhora de 102 anos atravessou uma insuficiência cardíaca leve e agora já pode dizer que passou pela gripe espanhola em 1918 e também pela epidemia do coronavírus. A maioria dos casos mais graves, portanto, são os idosos. Essa senhora vem, como um sopro de esperança para essas camadas mais velhas da nossa população. Ontem nós tivemos um caso de uma morte, de uma pessoa de 23 anos, um rapaz com obesidade, parece que era pré-diabético também, lá em Natal. Obeso, pré-diabético, obeso e problema respiratório, infelizmente, é algo que tende a piorar a situação. O que passa a acontecer? Quando eu tenho um indivíduo muito obeso, ele tem uma série de questões relacionadas. Aumento da sua pressão, a presença do diabetes, problemas pulmonares, principalmente porque a gordura abdominal, ela acaba impedindo o pulmão de expandir de uma forma adequada e com isso ele passa a ter risco tanto pulmonar, quanto de pressão, quanto de diabetes. E aí, com isso, é um paciente realmente de risco. Até os médicos anestesistas salientam o risco de um paciente obeso, porque é difícil até para entubar esse paciente, essa parte aqui, a glote é difícil. Toda essa parte é empurrada pela gordura. Então, na hora que você vai passar aquela cânula, aquele caninho que vai levar oxigênio lá para o pulmão, você muitas vezes tem a dificuldade exatamente pela compressão de gordura. Doutor, me diga uma coisa, para paciente que é acamado, para quem tem Alzheimer, outros tipos de doenças assim dentro de casa, o cuidado tem que ser maior ou esses pacientes já têm o cuidado essencial contra o coronavírus? Não, o cuidado é fundamental, principalmente daquelas pessoas que ainda trabalham nas atividades essenciais, estão fora de casa, vão retornar. Tem que tomar alguns cuidados, fazer aquela questão que a gente sempre vem orientando sobre área limpa, área suja, de deixar as coisinhas lá fora, higienizar bem as mãos, entrar, tomar aquele banho e estar livre realmente do vírus. Agora, sempre o contato, especialmente com os idosos, deve ser muito distanciado, porque quando eu faço essa minha proximidade, eu tenho a chance, sim, de levar eventualmente algum vírus, seja o vírus da gripe, seja o próprio coronavírus, que para esse idoso vai ter um risco de um impacto muito mais grave, podendo até mesmo ser fatal. Lembrando que o toque deixa, se você estiver contaminado, o toque no lençol do idoso, no corpo do idoso, você também pode transmitir. Portanto, evite o toque total, de abraço, de pôr a mão, inclusive nos objetos que o idoso usa em casa. Aliás, serve para todo mundo essa recomendação, não só para idoso.